Olá, seja bem-vindo. Eu sou Cecília Pires e hoje eu senti de trazer um vídeo para o IGTV sobre resolução de conflitos e uma dica de um filme muito legal para todas as pessoas, tá? E o que eu vou falar, mesmo se você não for constelador ou não entender muito de constelação familiar, eu vou tentar trazer uma linguagem mais acessível possível para que você consiga compreender do que eu estou falando. E a dica de filme, eu já vou começar pela dica de filme, e aí, logo na sequência, eu já vou explicando o porquê. Acho que fica mais fácil dessa forma. Então, assim, a dica de filme seria o filme Sérgio. Ele é um filme da Netflix, então ele tá lá no catálogo da Netflix. Ele entrou este ano, ele é de 2020 mesmo. Fala sobre o diplomata da ONU, Sérgio Vieira de Mello. E o filme, o ator, né, que faz o Sérgio é o Wagner Moura. A Netflix tem também a série, né, do Sérgio, mas essa eu desconheço, eu não cheguei a assistir, então eu vou me basear apenas para falar do filme, ó. Tá aqui o filme, é esse aqui, ó. Opa, tá focando? Ok, desconsidera a tela, a tela trincada. Mas enfim, é basicamente para vocês saberem de que filme que eu vou falar. E por que que eu achei esse filme tão genial, assim? Porque, gente, eu me apaixonei muito pelo direito sistêmico, né? Não só, mas pela constelação de forma geral, como uma resolução de conflitos. E depois, quando eu vi esse filme, eu falei, eu não consegui não ter o olhar sistêmico, né? E o problema de aprender constelação e direito sistêmico é exatamente isso. Até vou utilizar uma frase do Albert Einstein que seria que a mente, quando ela se expande a algo novo, ela nunca mais volta ao seu estado normal. E é basicamente isso que aconteceu comigo com o curso, né, de direito sistêmico, com as constelações todas, porque ele expande a consciência de tal forma que você nunca mais vai ver as coisas da forma como você via anteriormente. É uma coisa muito louca, assim. Então, a partir de agora, tipo, esse é o único problema, assim, digamos, de fazer esse tipo de curso. Porque a partir do momento que... Como que eu posso explicar, assim? A partir do momento que você percebe essas coisas, percebem as leis do amor, percebem as ordens, né, que atuam, as ordens da ajuda, tudo que atua ali, você fala assim, gente, sabe? Tem muito mais coisa por trás. Então, assim, basicamente eu vou começar falando sobre esse filme. O filme fala sobre um diplomata da ONU, que é um diplomata brasileiro, para quem não conhece, o Sérgio Vieira de Mello. E ele foi uma figura importantíssima, porque ele conseguiu fazer com que a ONU, ela fosse... A ONU, né, todo mundo sabe que órgão que é, mas ele conseguiu fazer com que a ONU existisse uma real pacificação. Tanto que ele foi indicado e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o Sérgio Vieira de Mello. E é muito interessante a atuação dele. E, assim, um profissional extremamente maravilhoso, assim, é uma obra para a gente analisar e para a gente incorporar um pouco disso, né, desse aprendizado para a nossa vida também. Então eu vou falar um pouquinho sobre o filme, alguns trechinhos do filme, tá? Então, assim, já conto, tem um pouquinho de spoiler. Então, assim, se não quiser, dá um pause, vai assistir o filme, depois volta aqui e aí a gente consegue ter essa troca sem spoilers. Mas basicamente o que eu quero comentar é como existe, né, as resoluções dos conflitos, elas nunca são apenas ali naquele problema em si, sempre tem alguma coisa por trás. Tem uma frase do Dr. Sam Storch, para quem não sabe, o Dr. Sam Storch é um juiz de direito, que ele trouxe, né, ele teve a visão sistêmica através no âmbito do direito, né, no âmbito jurídico. Então ele conversou com o Bert Hellinger e aí eles criaram, enfim, o direito sistêmico, que seria a constelação familiar, né, utilizada, né, nesse ambiente, né, conflituoso para resolução de conflitos. A técnica já existe, que é a técnica da constelação familiar, e ele só incorporou, né, teve uma percepção a mais para poder incorporar, para que houvesse, né, uma contribuição muito maior para o direito, né, mudar aí algumas ferramentas, assim, porque o direito ele é muito excludente, né, a partir do momento que a gente dá uma sentença, a gente beneficia um e exclui o outro.
Então ele traz uma abordagem mais amorosa para o direito, para que não haja tantos conflitos e que as coisas sejam vistas de uma forma mais leves, sem julgamentos, né? Entende? O julgamento de uma forma mais tranquila, mais abrangente, que consiga dar visão a outras coisas. Então, a frase que eu gosto muito do Sami é que toda petição que chega ao judiciário, toda ação, né, que chega ao judiciário, tem por trás um pedido de amor, existe por trás, né, um amor. Eu não sei exatamente a frase, até peço desculpas, mas é basicamente isso. E isso tem muito a ver, porque assim, sempre quando existe uma questão, um conflito, o que tá ali atrás é sempre um amor que prevalece, é sempre uma outra questão. Então, aí a gente vai entrar que teria a boa consciência, né, a má consciência de alguém estar honrando, de alguém estar ali perpetuando, sendo fiel a algum outro membro, né, para que hajam as coisas como são e tudo mais. Então, é uma forma da gente ver de uma forma mais ampla e dar ouvidos, né, atentar a tudo isso de uma forma mais amorosa e convidar isso para ser trabalhado, para ser mostrado e tudo mais. Então, assim, é muito interessante, é muito legal. E agora falando do filme, o Sérgio Vieira de Mello, ele chegava e ele resolvia as resoluções de conflitos. A gente sabe que muitas vezes, né, a ONU, ela tem uma ótima intenção, só que muitas vezes ela não tinha tato, assim, digamos. Então, assim, porque ela chegava para resolver os conflitos de uma forma muito técnica, muitas vezes, e de uma forma de achar que, pera lá, isso aqui é meio banal e tal, e isso interfere na ordem da ajuda, porque, assim, quando a gente é chamado para resolver qualquer conflito, a gente tem que pegar sempre o último lugar, porque o conflito já existe, as pessoas já existem, elas já estão lá, e aí a gente tem que esperar, e a gente tem que ver no que a gente pode auxiliar, e a gente só pode auxiliar quando é pedido uma ajuda. Então isso tem a ver com as constelações, né, com as ordens da ajuda do Bert Hellinger, e basicamente mostra isso. Então, assim, o Sérgio Vieira de Mello, ele, apesar de estar representando ali a ONU, ele teve essa humildade, e aí ele pegou e tentou entender sempre as dinâmicas, o que aconteciam ali, para poder resolver os conflitos. E ele conseguiu, por exemplo, fazer fazer com que houvesse uma... me fugiu a palavra. Mas conseguiu fazer com que houvesse atuando ali numa resolução de conflito, né, e também uma mudança ali do regime, uma mudança ali naqueles países no que ele auxiliou. Então ele atuou em Moçambique, ele atuou no Timor-Leste, e também ele foi chamado na época da Guerra do Iraque também para atuar lá. Vou evitar um pouco falar tanto de spoilers e tal, mas eu gostaria, alguns pontos me mostraram, né, me chamaram muito a atenção, principalmente dessa postura da ONU, que mudou muito. Então, assim, a ONU, muitas vezes, ela sempre foi muito criticada por chegar nos países, né, por ser um órgão, tipo, com muito poder representado aí, né, das Nações Unidas. Então, ele chega com uma certa imponência, né? E muitas vezes, com aquela certa imponência, ele não escuta, ele não tá ali disponível para pequenas coisinhas, para pequenos conflitos. E nesses pequenos conflitos estão a chave de muitas coisas. Pode parecer muito louco, assim. Agora eu vou contar uma coisa que uma advogada comentou comigo esses dias, que aí ela falou assim, você não acredita, eu tô ali para resolucionar um problema de um objeto, né, tipo, dentre a causa lá, enfim, na vara de família, e aí eu tô sendo chamada para brigar por causa de um objeto que, né, no parecer dela, não tem nenhum valor material e muito menos um valor sentimental, assim, tipo, é um objeto, sabe, assim, que a gente pode rir e tal, mas na verdade existem muitas queixas por trás. Na verdade, o objeto não é um objeto, entende? Na verdade, aquela queixa não é a real, tipo, sempre tem a queixa real por trás dessa queixa que tá na frente. Enfim,
E aí, se eu não me engano, no filme, eu posso estar enganada, tá? Já faz um tempo que eu assisti o filme. E no filme ele comenta que quando ele vai fazer, eu acho que é em Moçambique ou no Timor, eu acho que é em Moçambique, que ele vai auxiliar, né, para que eles tenham um regime, eles tenham a independência em Moçambique. Então, quando ele chega lá, ele vai auxiliar, a ONU já é meio taxada, você já vê que a ONU já é meio taxada de uma forma ruim, porque ela atuou em outros processos, né, de democratização ou de independência de outras nações, que não teve um bom resultado, porque eles simplesmente não se colocaram na postura de ajuda, que é sempre uma postura de humildade, é sempre lá no final. E eles já chegaram querendo interceder, assim, porque as coisas são simples, gente, não tem que brigar por isso, que isso, não, vamos fazer e tal. Então, não houve, né, essa escuta amorosa, esse não julgamento. E o Sérgio, ele traz isso com ele, assim, ele tem uma postura sistêmica, apesar de, eu acredito que ele não conheça constelações, tá? Não conhece a obra do Bert, mas isso é uma postura dele, então ele tinha uma postura sistêmica. Então, assim, para as pessoas que querem, às vezes, aprender sobre constelações, ou aprender, ler livros, aprender mais, né, sobre direito sistêmico, você não precisa ser um terapeuta, você não precisa ser um advogado, basta ter a curiosidade e achar que aquilo pode ser uma coisa que vai agregar, e vai agregar muito, porque ele traz formas da gente olhar as relações de um outro prisma. E isso que é maravilhoso, através das leis do amor. Porque, gente, se a gente parar para pensar, tudo, absolutamente tudo, é regido por amor. Então, tem as leis do amor ali. Se você souber fazer uma leitura em todos os relacionamentos, sejam eles profissionais, amorosos, familiares, enfim, todos os tipos de relacionamento, até mesmo, olha só, eu tô citando agora, tipo, casos de países, nações, e a gente vê como isso se estrutura. Enfim, mas isso tudo é muito interessante. E aí, voltando pro filme, para essa questão de Moçambique, e aí Moçambique isso mostra bastante no filme que o líder ali já tinha dito e falado assim, eu não sei qual é a contribuição real de vocês, porque vocês fazem muita bagunça por onde vocês passam. E sim, infelizmente, isso acontece. E o Sérgio, ele trouxe uma nova postura, e aí ele foi conversar de uma forma amorosa, e ele foi tentar escutar, né, as pessoas, foi tentar entender o conflito de uma forma geral, e ele se colocou numa postura de uma real ajuda, e isso é muito fantástico. E aí, quando o Moçambique conversa, né, o líder fala, ele escuta pessoas na rua também, aí ele pede para conversar com o líder, né, que depois virou presidente de Moçambique, e aí ele conversa com esse homem e tal, e aí ele escuta, né, tipo, dos pedidos, né, dos pedidos irreais, assim, que a gente acha. De um dos pedidos é que ele queria que a Indonésia reconhecesse eles, que a Indonésia fizesse um pedido de desculpas, uma coisa assim. Gente, ele passou isso, né, pra ONU, e as pessoas assim, não, mas como assim? E é isso, basicamente, né, como que a gente fala assim, mas como que eu vou ajudar nisso? Tipo, pelo amor de Deus, não vou pedir pra uma nação. E ele fez exatamente isso. E aí tem outra questão, né, por trás. Aí a gente pode fazer uma leitura mais de constelação familiar, de repente, né, de estar aí as leis do amor atuando, a necessidade do pertencimento, de ser reconhecido, de ser olhado, né? Também pode ser uma questão familiar, tipo pai e filho, enfim, né? Eu não quero, não quero dar muita margem para interpretações, porque senão a gente vai se alongar, mas basicamente eu quero mostrar de forma simples, né, essa resolução de conflito. E aí quando ele chega em Moçambique, aí ele fala, quando ele chega na Indonésia e ele pede, né, faz esse pedido, a Indonésia aceita, e aí você vê que a Moçambique fica muito feliz por isso, e ela consegue realmente a sua independência, né, de uma forma tranquila, e que isso trouxe um alento nos corações deles, porque eles se sentiram reconhecidos, se sentiram vistos, se sentiram ali, né, com poder, eles tomaram aquela força para eles, então eles se sentiram muito vitoriosos com isso.
E o Sérgio, ele era uma pessoa que ele atuava dessa forma, né? Com esse tipo de postura, com esse tipo de amorosidade, né? Com esse não julgamento. E isso é uma contribuição fantástica. Então, assim, tá aí uma ótima biografia, né? Para todo mundo assistir, que fala sobre a vida dele, sobre a conduta dele e também sobre constelações familiares, sobre o olhar sistêmico e tudo mais. E basicamente é isso. E aí eu vou falar um pouquinho, eu queria trazer, né, já que a gente tá falando de conflito, né, queria trazer um pouquinho sobre esse livro, que é Conflito e Paz, do Bert Hellinger, e fala justamente isso, de resoluções de conflitos, de como isso atua. E aí eu senti de ler essa pequena introdução, tá? O grande conflito, a vontade de extermínio. Todo grande conflito pertence em remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conceitos, desses conflitos, atua uma vontade de extermínio. De forças ou medos ela alimenta. Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou da agressão, tentando liquidá-lo, pelo menos pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. O que importa nisso não é apenas a via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo, apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que seres humanos asseguram sua sobrevivência às custas de outros seres. Muitas vezes a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige um sacrifício de outros seres, como no caso de animais. Enfim, o livro inteiro ele vai trazer essa abordagem, né, sobre a resolução de conflito, o que está por trás. Então, já fica aí também uma dica de leitura para as pessoas, porque ele traz um novo olhar, né, um olhar sobre os conflitos de uma forma geral. E basicamente é isso, a gente tem que tentar olhar os conflitos de uma forma mais amorosa possível. E sempre numa posição de muita humildade, de saber que quando a gente é pedido, né, a nossa ajuda, e assim, nunca devemos atuar, né? É uma coisa muito prepotente a gente achar que vai ajudar a vida do outro. Gente, não. Só quando a gente é solicitado para auxiliar a vida do outro, a gente se põe a ajudar. Caso contrário, melhor ficar, né, tranquilo na nossa. Porque quantas vezes a gente não viu, né, com situações pessoais de amigos, familiares, enfim, várias situações em que a gente foi na melhor boa vontade, de repente, né, para tentar ajudar um conflito, para resolver um conflito, e o conflito ficou pior ainda. Porque exatamente é isso, né? Não, a gente tem muito isso, né, de resolver as coisas, de ver as coisas do nosso olhar próprio. E aí é isso, a gente tem que ver o olhar. A gente tem que ter um olhar mais sem julgamento, de entender o conflito como ele é, de olhar com mais amorosidade para ambas as queixas, por mais banais que as queixas possam parecer pra gente. E é isso que é fantástico, sabe? A gente escutar, ter essa escuta amorosa e tentar ver, tentar trazer, tentar, sabe, ter perspectivas diferentes para que realmente haja um reconhecimento ali, para que haja realmente uma resolução do conflito. Então, essa a minha dica, né, de filme de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse pouquinho que eu falei sobre resoluções de conflitos. Um beijo grande para todo mundo. E não esquece que lá no meu canal, para quem tá gostando desses assuntos e tal, no meu canal não, no meu Instagram, vai ser feito um sorteio em breve do curso do Dr. Sam Storch, né, o curso de Direito Sistêmico, que eu recomendo muito. Eu fiz esse curso na turma passada. E, gente, ele é maravilhoso, assim, ele muda a chave, né, então muda a nossa perspectiva, a gente acaba vendo as coisas de uma outra forma, então, assim, é muita, muita, muita contribuição, ele vai agregar na nossa vida de uma forma muito ampla.
Não necessariamente você precisa ser da área do direito, ou ser um constelador, ou ser um terapeuta, mas basta você ser um ser humano, né? Porque nós todos estamos, né, com conflitos. Nós não estamos livres de termos conflitos, nós temos todos os tipos de relação. Então, ela é uma coisa que vai trazer muita contribuição para todo mundo. Então, essa é a minha indicação. Eu sou muito grata ao Sam Stosh pelo curso dele. Sou muito grata também ao Yuri, né, do Instituto Bem-TV, que trabalha junto. E, gente, é maravilhoso o curso. Então, tá aí a minha dica para vocês. Corre lá, porque em breve eu vou soltar sobre o sorteio. E é um curso maravilhoso. Então, vai lá, já segue, já corre para garantir a sua vaga, para que isso seja uma contribuição ainda maior para a sua vida, para as pessoas que estejam ao seu redor. Tá bem? Muito obrigada. Um ótimo dia, noite, tarde para você e fica com Deus. Tchau, tchau.